Então, comunicar significa o fato de repartir nossa alma com a outra pessoa. Sem comunicação, os mal-entendidos se desenvolvem e ressentimentos afloram os casais e eles acabam se separando. Sem comunicação constante e clara, os melhores casamentos mergulham numa mediocridade ou terminam num lamentável divórcio. Faça um pacto para você dispor do seu tempo, esforço para se comunicar de um modo corajoso e honesto. Até mesmo aquelas pessoas que não conseguem pôr para fora. De forma amorosa e carinhosa, e de manter seu casamento como uma comunicação cada vez melhor. E é interessante que quando vocês se casam, são apenas dois, depois já vem mais o outro lado, que são os filhos que você possa estar falando, comunicando. Depois vai aumentando, quando há o casamento, tem o genro, tem a nora, tem os netos. Então, vocês podem perceber que a tendência é ir aumentando o nível de comunicação nos lares. O nível em que nós comunicamos é aquele que vivemos. Isso é forte. O nível em que nós comunicamos é aquele que vivemos. A mensagem na comunicação tem que ser clara. Cuidado com a duplicidade. Uma hora você fala uma coisa, outra hora você faz outra. Tudo isso é que não dá tempo, mas tem todo o trecho da palavra que pode estar constatando. A comunicação tem que provocar interesse, seja qual for a conversa. Então, principalmente as mulheres, no sentido de, como eu falei, que elas são mais almas, muitas vezes elas deixam de se interessar pelo lado político, do futebol, tantas outras coisas que às vezes não há interesse. Mas a comunicação tem que provocar o interesse, para que haja um diálogo. O marido às vezes chega todo empolgado em casa, querendo compartilhar algo que aconteceu lá do trabalho, ou seja, uma outra coisa. A mulher, ela se fecha em relação àquele assunto, porque não há interesse naquela conversa, e as comunicações acabam se fechando. Quer dizer, acaba se travando aquele meio, né, de comunicação. Então, seja qual for a conversa, que haja interesse dos dois lados. Programe esse diálogo. Uma só palavra é suficiente. Você já viu aquela história, né? Você pegar uma única palavra e transformar numa história? Então, programe. Como será que eu vou poder provocar interesse no meu marido hoje? Então, passa o dia. Aquela palavra, aquele assunto, aquela viagem. Vou falar sobre o que o meu neto fez. Programe alguma coisa para que o diálogo entre vocês seja fluente. Compartilhe momentos juntos. Isso é tão gostoso em família, ao redor da mesa. Você rir, você brincar, você contar uma piadinha saudável, você programe esse diálogo. Isso é sadio para a família. Na comunicação tem que haver carinho, toque, sabe? Você tocar palavras para que isso possa ser agradável. Para ter uma boa comunicação tem que haver sabedoria. Provérbios 15:1 fala sobre isso. Compartilhe coisas espirituais. Exemplo que eu falei ontem, uma coisa muito boa é no culto doméstico, em que a criança, a oportunidade que às vezes ela não tem aqui de falar, ela pode dar a sua palavra, o marido, a esposa, todos. O culto doméstico é um caminho muito poderoso para a comunicação. E principalmente para compartilhar as bênçãos também. Alguns alvos propostos por Deus para o marido se relacionar com a sua esposa. Depois nós vamos fazer o contrário também.
Mas é muito importante porque, como eu disse, tem várias pessoas que entram nesse caminho, entram nesse, vamos assim dizer, nesse embaraço do não saber como comunicar. E aqui vai algumas sugestões, algum alvo para que você possa desenvolver dentro da sua casa, com pessoas, com tua esposa, com amigos. Esse aqui é específico para de maridos para as suas esposas. E geralmente quando eu falo maridos, os rapazes também, quando estão aí na fase de namoro, vão aprendendo. E isso aqui serve também para relacionar com seus pais, que é muito importante. Compreendam que uma necessidade da esposa ou da mulher é sentir que ela é importante. A mulher, ela precisa sentir que ela é importante. É ou não é, mulheres? Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Isso em 1 Coríntios 11, 7 fala sobre isso. Aqui a palavra está dizendo que a mulher tem que vivenciar um conceito elevado junto com seu marido. Porque a mulher é a glória do marido. É a palavra de Deus que diz sobre isso. O marido deve tê-la em alto conceito. Deve dar-lhe consideração, carinho e amor e atenção. Homens, digam de vez em quando para ela que ela é muito importante na sua vida. Quem não gosta de ouvir isso? Todas, né? Dê à sua esposa a oportunidade de expressar as suas ideias e dê oportunidades para elas expô-las, né? Cada uma das suas ideias. Muitas vezes o homem pega também o freio ali da conversa e vai a esposa no canto, não tem nem como entrar, não tem como falar, ela está com suas 20 mil palavras para falar e tem que gastar e procura uma deixa, o marido não dá. Então, olha aqui, dê à sua esposa oportunidade de expressar as suas ideias e dê importância para elas. Valorize a sua esposa. Mulher virtuosa, quem achará? Seu valor muito excede as finas joias. Provérbios 31, 1. Palavra virtuosa fala daquela mulher que, com disposição firme e constante, guerreira e que possui qualidades fora do normal. Isso que quer dizer a palavra virtuosa. Se Deus te deu uma mulher assim, valorize. Porque Deus te deu um tesouro. Então, as mulheres hoje, que eu diga, né, muitas, como a mulher tem encontrado dificuldade no casamento e se dado às vezes mal na escolha de um homem, o homem também tem escolhido muitas vezes uma mulher errada. Mas se você encontrou uma mulher sábia, a Bíblia fala que você encontrou um tesouro. Amém? Seja pródigo no louvor e na reafirmação. O amor deve ser revelado na prática, nos atos e também na verbalização. A mulher gosta de ouvir isso, lembra que nós falamos? A mulher é sentimental e tem necessidade da verbalização. Aprecie sua esposa, diga que você a ama e algum momento não perca a oportunidade de honrá-las.